Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast O2, Conversas que Inspiram. Desta vez eu tenho comigo Patrícia Borges. Ela é chefe de cozinha, é muitas coisas. É chefe de cozinha, é empresária e é professora aqui na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. Antes de mais, obrigado, Patrícia, por nos Obrigado, receber aqui eu. na escola. E vamos começar como começamos sempre nestas nossas conversas, que é o que é que fez hoje pela sua saúde mental, pelo seu bem-estar? Eu fiz hoje. Eu aceitei o vosso desafio. E para mim já é aqui uma ferramenta que eu utilizo muitas vezes, que é aceitar desafios para manter em bom estado a minha saúde mental. Então diria que a sua rotina para se manter bem é ir fazendo coisas? Sim, tem que ser diversificada. Não consigo ter uma rotina no sentido de fazer todos os dias as mesmas tarefas, de ir aos mesmos locais, dormir sempre nos mesmos sítios, inclusive sempre tive essa necessidade de ter 2 casas. Ah, sim? Sim. Para mim a diversidade é extremamente importante. Não gosto de semanas rotineiras, umas iguais às outras. Gosto de sentir que cheguei ao final da semana, ao final do mês e ao final do ano e que entrei numa série de projetos e que fiz coisas novas. Para mim é uma ferramenta, De equilíbrio. é uma ferramenta de equilíbrio sem dúvida. Interessante no sentido em que para muita gente é precisamente na rotina que encontram os seus equilíbrios. O que me está a dizer é que para si a sua lógica é um pouco diferente. É na capacidade de responder a coisas novas, de se reinventar, que também se equilibra. É isso que está a dizer? Sim, para mim há uma coisa que eu sempre considerei muito importante que é o estímulo. E eu acho que o estímulo se adquire, sobretudo se fizermos sempre tarefas diferenciadas. Se eu estou sistematicamente a fazer a mesma coisa, eu acho que chega a uma altura que a minha criatividade pode ser posta em causa. Se eu aceitar então outros desafios, outras tarefas, e daí também a minha vida não se limitar apenas a uma única atividade profissional, porque também tenho sempre necessidade de conhecer. Eu gosto de aprender. Pronto. Não preciso estar permanentemente em aprendizagem, não é isso. Mas gosto de perceber como é que as coisas funcionam, mas a vários níveis. Pronto. Tanto a nível de legislação, como, por exemplo, a nível da empresa, como é que funciona o sistema de IRS, IRC. Eu sou super interessada sobre essas coisas, não é? Porque, obviamente, elas vão ter aqui pontos dentro da minha atividade que eu preciso de conhecê-las, não é? E daí que é importante estar minimamente atualizada. E de onde é que acha que poderá vir isso? Ou seja, hum, falávamos que desde cedo foi experimentando coisas novas, foi quebrando o que era esperado de forma mais convencional de si. Acha que essa sua atitude, essa sua capacidade para ser curiosa, para se investigar, para se reinventar, vem de trás? Consegue ver uma origem dessa sua maneira de ser? Já que eu não sou formada em psicologia, mas penso, né, que isto tudo deve ter, sim, uma lógica. Eu comecei a trabalhar logo desde muito cedo, a partir dos 14 anos, concretamente. Trabalhei sempre durante os fins de semana em restauração, eu gostava muito de ser empregada de mesa. Isto também para comatar ali algumas dificuldades que os meus pais tinham e na altura, pronto, não era possível eu ter os ténis, as calças, tudo aquilo que desejava. Depois também sempre fui uma miúda que gostava de jantar fora, de ter dinheiro para lanchar, pronto. Independência. Independência. E eu acho que foi um bocadinho por aí, ou seja, tentei aqui definir algumas estratégias que fizessem de mim uma pessoa independente, sobretudo independente aqui ao nível económico, que para mim é o primeiro passo. Para a independência, efetivamente, é a parte económica. Depois viram os outros campos, a parte emocional, concretamente dito. Mas para mim não acho muito difícil alguém dizer-se independente se não for independente na parte económica. E qual foi a importância para si, quando diz que trabalhou desde cedo para garantir a sua independência económica, e qual foi a importância para si de sentir também que precisava de procurar o seu percurso? Porque sei que a dada altura interrompeu os estudos à procura um pouco do seu rumo. Era isso que o Eu movia? quando fiz o secundário, efetivamente não encontrei grande motivação.
ou seja, não tinha um percurso futuro bem definido, tinha muita dificuldade em perceber o que é que eu gostava, hum, em termos de ensino, mas eu sentia-me bem como empregada de mesa, pronto, e daí que houve uma altura que andei aqui um bocadinho perdida na escola secundária, concretamente durante 3 anos, porque tinha matemática para fazer, não é, o clássico também, até que decidi, com a ajuda de algumas pessoas, ir para a Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril, neste caso para a escola profissional, e foi a partir daí que o meu percurso se desenvolveu de uma forma muito fluida, ou seja, a Encontrou partir daí vocação. sempre, sempre em frente e aí já não existiram dúvidas, existiu, aí tentei, foi, em vez de estar tão centrada na parte da restauração, na parte front office, depois experimentar outras áreas, como é o caso da cozinha, como é o caso do turismo e depois o último passo que foi a gestão estratégica de eventos, que é a área onde eu tenho a minha empresa, não é? Pronto, nós somos uma empresa de catering para eventos, sobretudo, apesar que muitas das vezes também organizamos eventos que não tenham parte de catering. E também é uma área que eu descobri que gosto imenso. Claro que é uma sub-área, digamos assim, de tudo isto. Eh, eh, a partir do momento em que encontra esta sua vocação, não deixa, no entanto, de experimentar várias coisas. Acho particularmente relevante isso que me diz de transformou alguma adversidade, no sentido em que não vinha de uma família de muitas posses e teve que ser independente, transformou isso numa definição da sua própria personalidade, ou seja, a partir da altura você define-se pela capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de garantir o seu futuro. É isso? Sim, lá está. Por um lado, como inicialmente eu tinha referido, eu não gosto de estar constantemente a fazer a mesma coisa e daí de necessitar de ter aqui várias atividades, ok? Por outro lado, também tentar sempre ao máximo manter a minha independência económica, que é uma coisa que não é fácil, não é? Sobretudo quando nós assumimos negócios, as coisas começam a ficar mais pesadas, existe aqui uma responsabilidade, ou seja, eu sinto que já passei aqui 2 fases, a fase que era independente a nível económico, mas com uma estrutura mais leve, mais baixa, mas se calhar o suficiente para viver de uma forma humilde, não sei se é o termo assim mais correto, pronto. Mas também não havendo grandes possibilidades para grandes viagens, não é? Ou para Exato. experimentar, para ter outras experiências. E depois a fase que atualmente me encontro, que é uma fase com uma estrutura bem maior, ok? Bem mais pesada, mas obviamente também com lucro maior, não é? Porque E esse é o sente, objetivo. e sente o peso, vá lá, entre aspas, emocional também, não é? E de preocupação desse passo que dá na vida, porque correr riscos depois também traz responsabilidade. Sente que isso lhe causa desafios também no seu próprio equilíbrio ou não? Ah, inicialmente desequilibrou-me. Porquê? Porque eu não tive uma estrutura, não é? Dada toda a minha infância, ou seja, eu não cresci no meio de negócios, não é? Certo. O que torna as coisas também um bocadinho mais difíceis, porque nós temos que aprender e, sobretudo, encarar coisas, por exemplo, muito simples, como ter uma conta de luz de 700 ou 800 euros, que é uma coisa normal. Sim, Pronto. que é uma coisa que se vimos num contexto em que temos pais trabalhadores, isso é assustador, não é? É assustador, não é? Pronto, mas também temos que pensar, e depois isto dos negócios, obviamente, né, que eu estando ligada aqui à parte da restauração, nós temos meses fantásticos, temos meses péssimos. Em janeiro, né? Toda a gente sabe que janeiro é um mês super estranho. Bem, mas as coisas são assim e nós, com o tempo, e sobretudo neste caso falo por mim, tenho tentado descontrair um bocadinho mais nesse aspecto, ou seja, não ser tão ansiosa porque vão cair imensas faturas, porque este mês há imensas despesas, não é? Pronto. E afinal não se faturou assim tanto. Acho que isto com o tempo tem-me estado a Já ensinar. consegue incorporar essa Já ansiedade. consigo incorporar, apesar que, vou ser sincera, às vezes tenho alturas que sinto falta da minha estrutura mais leve, porque é também tão agradável. Dormir é mais Ma descansada. Sim, mas por outro lado sei que não conseguiria, porque isto, por mais vezes que eu diga: "Ai, eu às vezes eu queria ter uma coisa muito pequenina", apesar que não tenho uma coisa grande, atenção, pronto. Eu queria ter uma coisa muito pequenina ou ter só um rendimento, por exemplo, podia ser só o vencimento da escola, mas não dá, porque isto tem a ver com as pessoas e há pessoas que simplesmente
não conseguem ter aquela vida rotineira, ou fazerem sempre aquela atividade e necessitam de entrar noutros projetos que lhe criem outra satisfação. E nesse aspecto, eh, também teve que se diferenciar do modelo que trazia do núcleo familiar, que, pelo que sei, os seus pais eram pessoas, eram funcionários. Sim, os meus pais eram pessoas muito humildes, continuam a ser, pronto, passámos também uma altura complicada, isto no passado, eu lembro quando era pequenina, 5, 6 anos, vivia sempre, por exemplo, num bairro social, ah, e ainda hoje os meus pais, têm casa, mas que eu acho que foi um bairro que para mim sempre foi um exemplo do que é que deveria ser um bairro. É um bairro social, casas com boas estruturas, com uma vizinhança que Boa vivia de uma forma comunidade, harmoniosa. Acho que isso é muito, para mim, um bairro social é a isto que sério. deveria ser. Não, é? Não muitas vezes os modelos de bairros sociais que nós observamos atualmente. E então eh, isso, era um contexto de contenção e você, a partir do momento em que escolhe um caminho diferente, tem que ser um pouco desse contexto, não é? sim, eu também há aqui uma coisa que eu sempre fui um bocado preocupada. Eu desde miúda que acho que tenho uma ideia da mulher que Hum. não acompanhava aquilo que eu observava na altura, tanto a nível de casa como a nível exterior. Pronto, eu acho que a mulher é um ser muito inteligente, pronto, é muito batalhadora, muito organizada, e que por isso merece ser independente e não necessitar, ok, familiares ou ter um parceiro, pronto. E eu acho que o meu foco foi sempre esse, conseguir não depender, eh, Porque na ou não geração querer porque na depender. geração dos seus pais, a figura feminina ainda era um pouco, Sim, subalterna, não é? subalterna, submissa completamente, não é? A figura feminina vivia sempre ali rodeada da figura do homem e tinha que ter determinadas atitudes. Eu não estou a dizer que fossem todas as famílias, obviamente que não era, pronto. Mas isso é um cenário que, se antigamente me horrorizava, hoje então ainda me faz mais confusão. Mas teve que conquistar esse seu espaço e Claro, até imagino que até no seio familiar, na relação com a figura masculina, hum, todos, a certa sim, geração entra por eu aí, não é? depois eu tenho aqui um sistema de defesa, que é quando as coisas, ou seja, vamos imaginar que eu conheço uma pessoa, seja no trabalho, não é, seja no meu dia a dia, se eu sinto que a pessoa tem uns princípios ou uma conduta que não vão de encontro aos meus, eu não entro em conflito, eu simplesmente afasto-me. Uhum. E é isso que eu tento fazer sempre, se alguém que se cruza no meu caminho, que eu acho que tem uma conduta que não se coaduna com a minha, E evita a automaticamente confrontação, eh, não, tento nem chegar ao confronto sequer. Pronto, não é evitar o confronto na altura, é tento nem sequer chegar pronto, aí. chegar aí. Eu antes era uma pessoa mais explosiva, manifestava mais a minha opinião. Hoje em dia não. Hoje Eh, reserva-se mais. Completamente. Tento, e acho que a tendência é continuar a reservar-me cada vez mais, porque sabe, quando nós somos mais novos, temos a ideia que às vezes conseguimos transformar as pessoas. E eu já estou naquela fase que acho que não consigo transformar ninguém. Hum. Por isso, ok, vou-me defender de determinadas É a sua situações. estratégia para também se preservar, Claro, eu acho que é importante nós. Primeiro é assim, acho que as pessoas devem ser cordiais. E eu prezo muito viver num mundo onde existe a cordialidade, educação, pronto. E que temos que, por vezes, e sobretudo quando temos negócios, quando temos alguma exposição a algum nível, também temos que nos saber defender, não é? Porque nós não podemos abrir a porta a todas as pessoas. Pelo menos eu penso, é uma coisa que me deixa confortável. Eu não tenho problema em dar uma entrevista, ter uma exposição mais pública, mas por outro lado, eu também quero o a meu sua espaço, ok? E nesse espaço só podem entrar algumas pessoas, obviamente aquelas pessoas que me fazem feliz. recusa a negatividade na sua esfera. Recurso, não, uma coisa que eu não, e cada vez para mim se torna mais impossível são pessoas negativas. Pronto. Ah, eu tenho um grupo de amigos, obviamente todos eles são diferentes, e eu cada vez aprecio mais aqueles amigos que são os positivos, os que não mandam a toalha ao chão, pronto. Não é, atenção, não é os amigos teimosos, é aqueles que conseguem encarar a vida com luz. Pronto. O copo meio cheio. Ou seja, porque eu acho que há pessoas.
elas por natureza já são pessoas extremamente negativas e quando uma pessoa é negativa as coisas boas é difícil virem. E depois atenção, as coisas boas dão muito trabalho e têm risco. E a questão é que por vezes há pessoas que não querem arriscar. Então, Isso é uma ideia que não é muito comum, que é o risco não é necessariamente uma nuvem cinzenta. O risco pode ser positivo, pode ser um raio de sol, tem a não é? ver com o nível de risco que nós queremos correr, não é? Eu posso fazer agora uma aquisição de uma coisa que não constitua risco para mim, porque até pode ser uma coisa relativamente barata, E pronto. pode trazer E algo. pode trazer alguns benefícios, não é? Pronto, agora é seja, tem que haver aqui um risco. E para mim lá está, há aqueles que arriscam e que se dão bem, mas também obviamente se podem dar mal, mas que não teriam outro caminho. Tinha que ser aquele. Porque senão eu viver o resto da vida a pensar, eu não arrisquei numa coisa e deveria ter feito. Pergunto-lhe, essa sua filosofia, vamos chamar-lhe assim, de vida, que acabou de explicar agora e que encaixa muito também nos riscos que foi assumindo e foi ao longo da vida, hum, pensa que isso é algo dominante na sociedade portuguesa ou é algo que ainda é, felizmente ou infelizmente, eu tenho a minha opinião sobre isso, Uhum. ainda pouco trabalhado, ou seja, a ideia do português ou a cultura portuguesa O não do ser muito arriscar. do arriscar. Qual é a sua impressão? Não, aí acho que temos, lá está, os dois grupos. Ou se calhar, pronto, eu até vou entrar, vai haver aqui um terceiro grupo. Temos aqueles que não arriscam porque preferem viver a sua vida confortável. E eu antes não aceitava muito bem, mas agora consigo compreender. É o registro das pessoas, é o que as faz feliz, é ter aqueles X por mês e está bom, e dá para pagar despesas, depois o resto logo se vê, acho que é qualquer coisa assim do tipo. Depois temos aqueles que arriscam, mas com consciência, com uma estrutura. Ok? Depois temos o terceiro grupo, que é aquele grupo que arrisca, mas que não sabe muito bem o que é que está a fazer, não é? Porque as pessoas às vezes querem tanto ter alguma coisa, seja sucesso, seja dinheiro, que às vezes, por exemplo, entram em áreas que não dominam, Ou querem resultados rápidos, ou querem querem atalhos? resultados rápidos, não é? E as coisas não são assim. Eu estou a falar, por exemplo, na minha área, eu vejo imensas pessoas que abrem um restaurante e eu penso assim, "Pá, coitadas, elas nem sabem o que é que estão a fazer, porque as pessoas às vezes não sabem o que é que lhes espera. Se há pessoas que eu admiro, são pessoas que têm restaurantes, e acho que elas merecem todo o sucesso e todo o dinheiro do mundo, porque o número de horas que os proprietários dos restaurantes trabalham, todos os conflitos que têm que resolver, esta questão toda da falta de recursos humanos, isto é um desgaste imenso, isto é uma coisa terrível, todos os dias eles têm problemas para resolver. Todos dizem são Logo eles ricos. Sim, merecem sim, sim. tudo, às vezes as pessoas dizem assim: "Então e o restaurante?". Não, atenção, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ganhar dinheiro, mas restaurante é uma coisa que nunca teve nos meus planos. Aquilo é uma tensão diária, hum, lá está, é o tempo que nós não temos. E aí acredito que as pessoas não tenham tempo de qualidade, ou o pouco tempo de qualidade que eles têm é quando fecham o restaurante uma vez ou duas por ano para tirarem umas férias, não é? E mesmo Uhum. assim vão para férias cheios de coisas para resolver. O Pronto. tipo de risco que a seduz é aquele risco que de alguma forma também ajuda a crescer e lhe tira a ansiedade. É o risco que você consegue gerir. Eu, para mim, aqui o risco tem que ter duas coisas. Por um lado, tem que me trazer, obviamente, uma recompensa monetária, mas eu não gosto de ter trabalhos em que intelectualmente não me desenvolva. Pronto, para mim é muito importante. Eu sou feliz é o equilíbrio, é fazer duas coisas. Por um lado, que me possa trazer dinheiro, mas por outro lado também que me possa desenvolver intelectualmente. E eu, felizmente, há pontos do meu trabalho em que consigo atingir estes dois objetivos. Isso para mim é ótimo, porque também trabalhar, só por riqueza, não me traz satisfação. E daí que eu às vezes me dedico a coisas, por exemplo, que não têm uma recompensa monetária, mas que me Por trazem exemplo, felicidade. Vamos imaginar, por exemplo, eu fazer um evento para uma instituição. Não é uma coisa que faça por norma, aliás, há uma instituição que eu apadrinho, que a minha empresa padrinha, pronto, e que para eles nós podemos fazer dentro de uma base de gratuitidade, digamos assim, pronto. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Eu, por exemplo, ao escrever um livro aqui na escola, não é? E não tenho uma recompensa económica, mas é mais uma uhum, publicação. Pronto. é Isto um são estímulo coisas. Ou ir a uma intelectual. conferência que não sou paga, isso para mim é importante. E já arriscou aprender a nadar ou não?
Não, acho que nunca vou arriscar. Como é que uma pessoa de peniche tem medo do mar? Olha, eh, a sua pergunta aqui, sabe que isto podia levar aqui. Eu, quando era miúda, eu nunca gostei muito de ir à praia, pá, porque era assim gordinha, então acho que sempre tive aquele complexo de pôr na praia de biquíni ou fato de banho, pronto. Para além disso, na altura também não haviam aulas de natação. Ou Hum, eu, quer dizer, haviam, não é? Eu é que nunca fui para as aulas de natação. Então lá está. Não tive essa experiência da natação, como não ia à praia, ok? E digo-lhe já, eu tenho piscina em casa e não e recuso-me a, pronto, aprender a nadar por acaso não está dentro dos meus planos. Gosto imenso de desporto, muito, e acho que também é uma das grandes defesas que as pessoas esquecem-se, que o exercício físico é uma coisa fundamental, pronto. Mas a parte de nadar, não, por acaso não constitui um desafio para mas mim. era caso único na família ou o resto das pessoas da família também Não, olha, não eram eu muito vou lhe amigas? dizer, que é que lhe dei assim outro exemplo, se calhar um bocado disparatado. Eu ando muito mal de bicicleta. Porque eu não tive uma bicicleta quando era pequena. Isso está explicado. Por exemplo, eu tenho um filho. O meu filho foi para a natação aos 2 anos, ou seja, ele, pronto, sabe nadar. Se nós não temos, não é, determinadas Estímulos, sim. experiências, estímulos, não é, pois tem estas consequências. Por exemplo, não saber nadar ou não saber andar de bicicleta. Isto podemos reportar a qualquer área da nossa Da nossa vida. vida. E depois a vida define-se pela capacidade que nós vamos tendo daqui e ali conseguir ir superando essas limitações. Eu ia terminar a nossa conversa, também como terminamos habitualmente, nós começamos por perguntar um pouco o que é que fez hoje individualmente, o que é que costuma fazer individualmente. Falou de fazer coisas diferentes. Falámos um bocadinho do país e da nossa comunidade. O que é que acha que nós, enquanto comunidade, enquanto país, enquanto coletivo, se quiser, temos que fazer mais para que a nossa saúde mental e o nosso bem-estar também melhore? O que é que temos que fazer mais? É assim, para começar, eu acho que é importante as pessoas estarem felizes. Claro que é assim, é muito difícil as pessoas estarem plenamente felizes, não é? Mas pronto, eu tenho que descobrir o que é que me faz feliz. Eu já disse ter uma vida preenchida, atividades diversificadas e muito importante a parte do desporto. Atenção, eu também sou uma pessoa que, apesar que, por exemplo, sou daquele típico português que chega ao fim de semana e comete excessos, mas eu sou muito regrada durante a semana. Tenho muita atenção com a alimentação, pronto, ou seja, tenho assim uma série de regras que depois ao fim de semana eu quebro todas as regras, pronto, E porque nós isso como, faz-me e feliz. nós como coletivo, Ok. Nós como coletivo, para começar, é as pessoas fazerem aquilo que gostam, que nem sempre é fácil, que nem todas as pessoas tiveram a hipótese, não é? Algumas acabam por ter trabalhos. O trabalho, as pessoas dizem: "Tu falas imenso de trabalho". Claro que falo imenso de trabalho. Eu sei porque é que as pessoas no Covid, ok, ficaram mal, porque muitas delas deixaram de trabalhar. Enquanto nós estamos a trabalhar, obviamente, não estamos a ocupar a nossa cabeça a pensar naquelas questões do dia a dia e outras questões que nos perturbam, não é? E que nós não saímos dali, não conseguimos resolver, porque é difícil, ou porque não tem a resolução, ou porque eu tenho que mudar drasticamente a minha vida para mudar aquilo, pronto, para resolver aquilo, etc. E daí que o trabalho compensa-nos, não é? Nós produzimos uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosto de produzir, e daí que eu acho, pronto, lá está, ter um trabalho como deve ser a parte cultural é muito importante, as pessoas envolverem-se em experiências, não estarem sempre a fazer a mesma coisa. Eu irem, ou, por exemplo, a um cinema, a um teatro, mas pode ser a uma festa da coletividade, qualquer coisa simples, mas as pessoas não se isolarem, porque a questão é que eu acho que as pessoas hoje em dia, e sobretudo a partir de uma determinada idade, a parte social fica um bocadinho esquecida, ou seja, reúnem com os amigos, se calhar 2 ou 3 vezes por ano, eu não era capaz. Para mim é um dos pontos de equilíbrio, é ter aqui uma base a nível de amizades que me proporciona que eu, por exemplo, todas as semanas saia e que possa estar sentada a uma mesa a falar. Porque aquilo que nos faz falta, eu acho que são conversas profundas. Nós muitas vezes passamos a vida na conversa superficial e das redes sociais, e das redes, bem, já nem vou falar disso, pronto, porque isso então, e das redes sociais, e a consumir redes sociais, é achar que aquilo, não é? Pronto. E a fazer ali tratamento de psicologia nas redes sociais, não sei se é este o termo correto, pronto. Fazer terapia nas redes sociais e depois não falamos com as pessoas. Isso tem-se perdido muito e é uma coisa que eu parece.
Eu gosto de ter sentada com pessoas que me desafiem, não é que entrem na minha vida, isso é uma coisa diferente. É que me desafiem e que me façam pensar de outra forma e ver outras perspectivas. E isso nós temos nos esquecido de fazer. E isso para mim, sem dúvida que é um ponto de equilíbrio, eu ter algumas pessoas com que posso fazer isso. Penso que é uma bela mensagem para nós terminarmos. Portanto, sejam felizes, diversifiquem a vossa vida e tenham conversas profundas. Até breve.